Olá, boa tarde, meus queridos amigos. Bom dia também para quem estiver vendo pela manhã e boa tarde para quem estiver nos ouvindo agora à tarde. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida. Amém? Queridos, hoje estamos aqui para mais uma série de reflexões sobre uma pergunta que tem ecoado na vida de vários personagens bíblicos e não só, mas deve ecoar em nossos corações também, né? Então, abra a sua Bíblia, abra seu coração para essa meditação e venha beber e comer da palavra de Deus para que você tenha a vida e a vida eterna. Amém? Queridos, a pergunta que temos feito a cada dia, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, verso 22, ok? E lá diz assim: Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? E ao longo desta semana, ao longo desta série, né, tenho aí abordado várias pessoas que, de diferentes maneiras, responderam afirmativamente esta pergunta e, infelizmente, também responderam de modo negativo a esta pergunta, né? Mas todas elas, de igual forma, responderam à pergunta feita a princípio de Pilatos para a turba enfurecida, mas que, como eu disse no começo, ela se trata de uma pergunta que nós, nos dias de hoje, temos de responder diariamente a esta pergunta. Eu e você temos de responder esta pergunta diariamente. Que então farei de Jesus, chamado Cristo? Hoje nós vamos examinar a vida de uma mulher que que está marcada em todos os evangelhos por este ato. Ela ficou marcada para sempre na história. Está curioso para saber quem é? Então abra sua Bíblia, abra seu coração para receber a palavra de Deus e seja você também uma testemunha pessoal do que Jesus fez na sua vida. Lucas capítulo 7, verso 36 e 37 e 38. Lá diz assim: Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Queridos, aqui sabe de quem eu estou falando? Imagino que sim. Estou falando da mulher Maria Madalena, exatamente. E sabe o que me chama muita atenção durante este relato? É que ela aparece em 4 momentos na Bíblia, né? Ela aparece no primeiro momento em João capítulo 8, né?
João capítulo 8, do verso 1 a 11, ali descreve a história daquela mulher, né? Ela foi libertada por Jesus daqueles opressores, sacerdotes, fariseus que queriam apedrejá-la, queriam matá-la sem misericórdia e sem graça nenhuma. A segunda vez que Maria Madalena é descrita na Bíblia é nesta ocasião que eu acabei de ler. Lucas 7, verso 36, 37 e 38. Ali demonstra a gratidão e o apreço que ela teve depois que teve a sua vida transformada por Cristo Jesus. Primeiro, ela foi pega pelos sacerdotes em flagrante adultério. Pelos sacerdotes merecia a morte, mas recebeu a graça. E por receber a graça, no Lucas 7, verso 36, 37 e 38, ela demonstra gratidão por Jesus a ter libertado e também por ela mudar de vida. Um outro fato que ela aparece na Bíblia, ela aparece na crucifixão de Jesus. Enquanto muitos dos discípulos, se não todos, né, só, se não me falha a memória, só ficou João e ela, né, e Maria, né, mãe de Jesus, né. Então veja, na crucifixão, enquanto os sacerdotes, fariseus, discípulos, a maioria, uma grande maioria de todos estavam fugindo diante do tanto horror que eles testemunharam ali, Maria Madalena ficou aos pés de Jesus. E por último, em João capítulo 20, verso 11, não vou ler aqui, claro, mas João capítulo 20, verso 11, nos diz a respeito da ressurreição de Jesus. E ela foi a primeira que soube da ressurreição de Jesus. Ela foi a primeira que estava no túmulo para ver o Jesus ressurreto. Ou seja, de uma vida de pecado, de uma vida miserenta, de uma vida sem perspectiva nenhuma, há um amor fiel. Ela demonstrou durante toda a sua vida o que a graça de Jesus pode fazer na sua vida. E na minha também, claro. De pecadores, ingratos, cruéis muitas vezes, rebeldes outras tantas vezes, a possuirmos amor leal e genuíno para com o nosso Jesus. Essa é a lição que fica da história de Maria Madalena. Não importa por onde tenha andado, com quem andou ou deixou de andar, por quais caminhos tem sua vida trilhado, a graça de Deus ela está ao alcance de você. Ela está ao seu alcance. Não importa o quão perto você foi no pecado e não importa o quão longe você foi no pecado. A graça não conhece. Guarde isso no seu coração. Vou repetir com muito carinho. A graça desconhece a quilometragem.
ok? Não interessa para Jesus Cristo o quanto você esteve próximo de cometer o pecado ou quão longe você foi no pecado. A graça, ela te cobre da mesma maneira. O sangue de Jesus, ele é poderoso para te libertar, te purificar e te conduzir a uma nova vida. Basta tão somente você aceitar. Você aceita a graça de Jesus em sua vida? Escreva nos comentários: eu aceito a graça de Jesus na minha vida. Eu quero que a história... Escreva: eu quero que a história de Maria Madalena seja a minha história. Não importa o seu passado, não importa o seu presente, não importa a situação que você esteja, desde que você tenha Jesus como seu amigo, como seu verdadeiro amigo, como aquele que prometeu tudo na cruz, a vida eterna, prometeu dar o seu sangue para nos purificar de todo pecado, e Ele deseja fazer isso por você neste momento. Você o aceita? Você aceita entregar a sua vida a Jesus? Não hesite. O que você vai fazer com sua vida se não entregar a Jesus? Vai dá-la para Satanás? Não, meus queridos. Jesus tem uma proposta muitíssimo melhor do que o inimigo das nossas almas. Entregue sua vida a Jesus e tenha a sua vida transformada. Vamos orar. Querido Pai, querido Deus, querido Espírito Santo, querido Jesus, vimos aqui para que a história de Maria Madalena seja a nossa história. É claro que temos histórias diferentes da dela, mas queremos ser alcançados da mesma maneira que ela foi alcançada. Não importa quão longe fomos ou quão perto estamos do pecado. A sua graça nos cobre, nos purifica e nos perdoa. Por favor, Senhor, esteja conosco. Nos habilite a andar em novidade de vida, tal qual como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 6, verso 4. Que andemos em novidade de vida. Senhor Jesus, nos ajude, a caminhada é grande, o caminho é estreito, mas com tua mão poderemos fazer grandes coisas. Nós queremos nos unir a Ti neste momento, para nunca mais nos separarmos. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossos erros, e nos ajude a sermos tais quais Maria Madalena, e que possamos brilhar por Jesus, assim como ela brilhou por Ti e testemunhou de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, se esta mensagem tocou seu coração, partilhe esta mensagem, partilhe este vídeo aqui embaixo. Tem um botãozinho de compartilhar, de partilhar. Partilhe com outras pessoas. Se esta mensagem fez diferença na sua vida, se esta mensagem tocou seu coração, por favor, compartilhe. Peço para mais pessoas se inscreverem no canal. Comente aqui. Eu quero receber a graça de Jesus. Ok? Você e eu temos sede e fome. Jesus tem o pão e a água. Ok? Vamos comer e beber deste pão
para termos a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima.